Renato, Isso é uma outra... tem uns superchats aqui pra responder. Vamos lá. Vamos fazer as perguntas e a gente tenta responder de uma forma rapidinha pra galera. Tá. O Juliano Felipe mandou assim: Muzi, um atleta precisa fazer TPC na transição para a finalização ou só faz após o show? Não, você não inventa de fazer TPC em transição assim, não. Transição do que ele quer É dizer? que ele tá falando, se você quando faz, você termina Você faz um off. o seu ciclo, não, você termina o seu ciclo perto da competição, antes da competição você faz o TPC, você tira as drogas para diminuir a retenção hídrica, né? Aí o que ele quer saber, se a gente faz a TPC ali. Não, ali a gente não mexe. Até porque não se faz TPC na hora que você tira a droga. Essas drogas ficam por muito tempo ainda no seu Pelo corpo. menos 3 semanas. Exatamente. É, a TPC, pessoal, não é uma coisa assim, terminei o ciclo segunda, terça-feira eu entro com a TPC. Dependendo das drogas que você está utilizando e da meia-vida delas, elas vão permanecer um bom tempo no seu corpo. Sim. E TPC é um negócio que o pessoal tem uma ideia que é uma coisa simples de fazer, não é Nossa. simples. Se você fizer nas coxas, o teu físico vai ficar nas coxas. Melhor TPC baseado em exame, né, ô Muzi? Que é o que a gente tá organizando. Como é que tá a sua falar nisso, Ju? Eu preciso fazer meu exame agora para te entregar, mas eu continuo fazendo TPC. Quanto você tá pesando aí, já? Pesando peso Hoje, corporal? é. 115. Ó, quanto tempo deu da internação? Deu 2 meses e 2 semanas agora. 2 meses e 2 semanas. Então, beleza. A gente tem 12 semanas. Não, tem 14 semanas. 14 semanas. 12, 14 semanas. Quanto que foi o mínimo de peso que você bateu? Você lembra? 9,8. Ó, bateu 9,8. Tá com 115. Foram 17 quilos fazendo TPC porque você ficou doente internado com Covid. Sim. Né? O que te serviu de experiência isso que você está vivendo hoje? Porque você deve ter tido uma visão bem, né, daquilo que é o trabalho da gente fazendo TPC, daquilo que você ouvia os caras falarem ou então ouvia os caras fazerem. O que foi tua experiência até agora em relação à complexidade, eficiência, tudo isso? Na verdade, assim, é a primeira vez que eu tô ficando esse tempo sem o uso de esteroide. Eu nunca fiquei tanto tempo sem usar assim, esteroide desde os meus 20 anos de idade. Então, quando eu tava sem usar esteroide, eu mantinha uma dose semanal de 250 miligramas de testosterona. Sempre testosterona. Uhum. Que, aliás, é o hormônio que, para mim, é o que faz mais sentido pro homem. Não tem outra coisa. Então, qualquer pessoa que for usar hormônio, opte por testosterona, com certeza. Agora, com relação a desempenho, tá? Então, eu percebi que, como qualquer pessoa que usa esteroide você tem dores articulares. Uhum. Então eu senti muito isso, e agora mensurar o quanto de condicionamento eu perdi comparado ao uso dos esteroides não dá, porque como foi uma situação de enfermidade, eu realmente perdi totalmente o condicionamento, tanto do cardiorrespiratório quanto de força. Então eu perdi tudo. Você foi vítima de Covid, né? Então eu venho sequelas. recuperando tudo. E assim, quem que eu uso como termômetro? O Renato, ou então algum outro parceiro de treino, e eu vejo o quanto que eu tô atrasado ainda com relação à força e resistência. Uhum. O Renato hoje ele tem pelo menos o dobro da minha resistência e força, no mínimo. Então eu não tenho condição hoje de fazer um supino com 60 quilos de cada lado, eu faço com 30, bem feito, é óbvio. Uhum. Mas eu faço 30 quilos de cada lado no supino, um agachamento eu consegui fazer com 3 discos, 4 movimentos. Caramba. E aí eu vou trabalhando em cima dessas cargas. Por exemplo, meu último treino de peito, eu cheguei em 3 anilhas daquela da Ivanco médio de 25, das 75 libras, e eu conseguia fazer 6 movimentos. Porra. Então eu coloquei aquele peso e falei, tá, agora eu vou fazer 10 de 6. E de expectativa, você achou que ia ser mais difícil, mais fácil, que você não ia ter esses resultados que você ia? O que eu vejo mais fácil? A recuperação muscular. A recuperação muscular ela é mais fácil do que a recuperação da performance. Então eu vejo que os meus músculos voltaram e o jeito que eles voltaram não condiz a forma como eu estou treinando. O Eduardo tinha falado isso pra gente. E eu estou comprovando isso agora. Que eu não estou treinando bem o suficiente para apresentar o resultado que eu estou apresentando. Então você vê realmente que a interferência do que nós chamamos de memória muscular, ela é muito válida para quem está retornando, principalmente em pós-cirúrgico ou pós-doença. Uhum. E eu percebo isso muito
um pump que não condiz as cargas que eu utilizo, uma resposta fisiológica muito maior do que na verdade eu esperaria. Parece que eu estou usando hormônio. E o Júlio, ele acaba servindo de case para as pessoas, né? Então, o Júlio, ele está vivenciando o que, de repente, existe na dúvida de muitas pessoas na sua cabeça. Tá, um usuário de esteroide de uma vida inteira ou de anos, se ele acorda um dia e resolve deixar de ser um usuário de esteroide, eu não quero mais isso, não quero mais me furar, não quero usar mais esteroide, minhas ambições para físico mudaram, não quero mais ser um cara grande, a minha prioridade exclusivamente agora é saúde e qualidade de vida e manter a estética do meu físico nas proporções que o meu corpo é capaz de prover. Uhum. Primeira coisa, é o que você está fazendo com o Júlio. É ensinar novamente o eixo dele a trabalhar, porque o eixo dele era como um urso hibernado há muito tempo, não é? Muito. Então não basta a pessoa parar com o esteroide. Ela vai precisar entender que ela vai ter que ter um tratamento, porque ela é uma usuária crônica. O do Júlio tem uma complicação, né? O fato dele ter ficado internado por Covid, como uma das entradas do Covid é o receptor androgênico, teve que cortar a testo, mas no cold turkey, na grosseria, para ele poder não desenvolver a forma mais grave. E mesmo assim, você desenvolveu a forma grave e, que nem você diz, né? Peguei o ticket, só não entreguei na recepção. Exato. Né? E no caso dele, o que a gente... Que é basicamente a regra de todo o TPC, né? Não é aquela coisa de começar com as medicações para reativar o eixo de uma forma abrupta numa dose alta. Você começa com a dose pequenininha, então toma depois em dias alternados, depois todo dia, depois 2, é sempre escalonando. Né? E a boa resposta que a gente tem é por causa desse cuidado, né? Porque o corpo ele tem uma queda brusca, né? E o corpo ele não entende as coisas como, por exemplo, níveis absolutos. Eu encontro o cara no consultório que tem testosterona de 340 e não tem sintoma nenhum. Não vou tratar, não vai fazer diferença. Esse cara ele vai ter... Ele vive bem com isso. Exatamente. Ele treina bem, ele transa bem, ele está bem humorado, exato. Ele é ativo. E aí eu pego, por exemplo, sujeito que usou esteroide, tem uma testosterona de 800 e tem sintoma de hipogonadismo. Cara, isso é muito foda para tratar, muito difícil, é como se fosse uma resistência androgênica.